Daqui 100 anos, eu, você, todas as pessoas que você conhece, desde as mais idosas até as criancinhas, e até mesmo pessoas que ainda estão por nascer. Todos nós, daqui 100, cento e poucos anos, vamos ter deixado este mundo. E a expectativa de que a cada respiração que a gente dá, a navalha se aproxima um pouco mais do nosso pescoço, gera sofrimento, gera angústia. A angústia vem tanto do fato de sabermos que um dia vamos deixar esse mundo e tudo que a gente gosta nele, mas também porque sabemos que as pessoas que nós amamos podem nos deixar antes de nós. O yoga nos ajuda a nos libertar deste sofrimento que precede a morte e ajuda a lidar também com as demais impermanências que existem enquanto estamos vivos. Vamos conversar sobre isso. Nós podemos presenciar a impermanência o tempo todo nas nossas vidas. Existe a impermanência dos bens materiais, coisas que hoje você pode ter, pode ser que no futuro próximo você não tenha mais. O contrário também vale, pode ser que hoje você tenha uma privação de bens materiais, mas amanhã surge uma oportunidade e você conquista os bens materiais que vão te ajudar a garantir a sua subsistência e o conforto seu e da sua família. Mas os bens materiais não são segurança. A gente se lembra da inundação que teve no sul do Brasil e pessoas que tinham suas casas, seus móveis, televisão, geladeira, fogão. De repente, de um dia para o outro, o rio subiu e essas pessoas praticamente perderam tudo. Nós temos histórias também de pessoas que estavam em momentos de extrema privação e quando lhe é dada uma oportunidade, elas conseguem conquistar bens materiais. Então, os bens materiais nas nossas vidas oscilam. Os bens que você tem hoje certamente não são os bens materiais que você tinha quando criança. Um exemplo de que nós sabemos intuitivamente da impermanência dos bens materiais é que nós saímos para trabalhar todos os dias. E à exceção daqueles que trabalham porque gostam muito do trabalho, os demais vão trabalhar porque sabem que se não forem, terão privação de bens materiais. A própria relação de trabalho é impermanente. Às vezes as pessoas perdem o seu trabalho, às vezes um empresário que está fazendo o esforço para conquistar uma melhora na sua atividade, pode não ir bem, pode ir à falência. E às vezes a pessoa que não tem trabalho conquista uma oportunidade ótima. A impermanência se verifica também nos nossos corpos. O corpo que você tem hoje não é o mesmo corpo que você tinha quando criança, e o corpo que você tem hoje não será o mesmo daqui a alguns anos. Até em relação aos sentimentos, nós temos impermanência. Num dia nós estamos depressivos, no outro radiantes de alegria. E sobre a alegria e a tristeza, Gibran Khalil Gibran, um poeta árabe, escreveu um livro chamado O Profeta. E quando ele fala da alegria e da tristeza, ele diz assim: enquanto a alegria senta à vossa mesa, a tristeza dorme na vossa cama, como se fossem indissociáveis. E além disso, nós temos a impermanência dos contextos sociais. Hoje você pode estar numa situação, num círculo social em que você é admirado, respeitado, mas amanhã você pode ser ignorado e vice-versa. Pode ser que hoje ninguém saiba quem você é, mas amanhã as pessoas comecem a te admirar, a te respeitar no círculo social que você frequenta. E temos, finalmente, o exemplo mais efusivo da impermanência, mais eloquente, a morte. E para falar da morte, eu vou contar a história
de Nachiketas, um jovem brahmane que era filho de um senhor que tinha uma pequena propriedade ali na Índia, só que ele era muito pobre. O pai de Nachiketas ia participar de um ritual em que ele deveria dar algo em sacrifício para garantir um bom lugar depois que ele morresse. Só que ele tinha apenas umas vaquinhas velhas, magras, fracas, e ele ia dar essas vaquinhas em oferenda. Nachiketas, amando seu pai e vendo que aquelas vaquinhas não iam comover os deuses, falou para o pai: pai, eu sei que eu tenho mais valor do que essas vacas, deixa eu mesmo ir em sacrifício. Só que o pai de Nachiketas achou aquilo um absurdo. Ele, com amor de pai, falou: isso é um absurdo, meu filho, que vá você à morte. Ele falou isso no momento de nervosismo, de ira. Só que lá, ao contrário da nossa cultura, quando você fala, você cumpre. E Nachiketas, para honrar a palavra do pai, foi até a casa da morte. Só que a morte não estava. E Nachiketas teve que esperar 3 dias, passando por calor, passando por frio, dormindo ao relento, tomando chuva, passando fome. E a morte, quando volta à casa dela, vê Nachiketas ali em frente e se depara com aquele jovem e pergunta: o que faz aqui, meu jovem? E Nachiketas explica o que aconteceu. Nachiketas explica que foi à casa da morte para honrar a palavra do pai. E a morte, vendo que ele tinha sofrido nesses 3 dias, deu um crédito para ele. Falou: Nachiketas, você é um bom filho, você honrou a palavra do seu pai. Eu vou te dar 3 desejos. Escolhe bem. E aí Nachiketas pensou no primeiro desejo. Ele pensou: morte, eu quero que você me devolva vivo à casa de meu pai e que não haja nenhum desentendimento entre nós. A morte falou para Nachiketas: escolheste bem, eu lhe concedo essa graça. Escolhe mais uma. E Nachiketas escolheu que a morte lhe desvendasse o segredo do ritual do fogo sacrificial que leva ao céu. Eu não sei o que é esse ritual, mas está dentro da história. E a morte concedeu esse desejo também e falou para Nachiketas: você ainda tem direito a mais uma graça, escolhe bem. E aí Nachiketas fala para a morte: morte, eu tenho certeza que eu nunca vou ter um professor tão bom como você nesse assunto. Algumas pessoas têm dúvida, não se sabe bem o que acontece, mas eu queria saber o que acontece depois que a gente morre. E aí a morte usa aquela expressão típica dos enroladores: não, Nachiketas, veja bem. Essa é uma questão que até mesmo os deuses duvidam, eles têm dúvidas. É uma questão muito delicada. Vamos fazer o seguinte: eu arrumo para você toda a riqueza do mundo, todo o poder, a glória. Eu arrumo para você as mulheres mais lindas e bondosas do mundo. E aí Nachiketas olha para a morte e fala: morte, se eu tenho certeza que eu nunca vou ter um professor tão bom como você sobre esse assunto, e você está me dizendo que até mesmo os deuses têm dúvidas sobre isso, eu tenho certeza que não existe nenhuma graça que substitua esta que agora você quer me negar. Eu quero saber o que acontece depois da morte. E aí a morte viu que o garoto era esperto, inteligente. Você é digno de saber esse segredo. E aí Nachiketas foi discípulo da morte e a morte lhe ensinou a doutrina do yoga. Tá certo, essa história pode ser até um pouco romântica, mas ela está escrita e interpretada assim em alguns livros. Agora vamos para um texto de Hatha Yoga, um texto mais recente, que se chama Goraksha Shataka. No Sutra número 2 desta obra de Hatha Yoga, é dito o seguinte, se referindo ao Hatha Yoga: esta é uma escada para a libertação, uma forma de escapar da morte e muito mais.
já que permite que a mente se retraia de Maya, Maya é ilusão, e se ligue ao Absoluto, ou ao Ser Supremo. Vamos entender o Absoluto ou Ser Supremo como a divindade. Queira você dar o nome que quiser a ela. Se você é um cientista, pode chamar de divindade a causa primeira de todas as coisas. Então temos já a Katha Upanishad falando da associação entre yoga e morte. Temos o Goraksha Shataka, um texto muito importante de Hatha Yoga, também associando o yoga a uma forma de se libertar da morte. E temos o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um texto de mais ou menos 400 a.C., também é um texto que tem por alicerce o yoga. E Krishna fala para Arjuna, Krishna seria a divindade. E Arjuna seria o ser humano, o homem que está na batalha da vida, está tentando descobrir o que ele precisa fazer, quais inimigos ele precisa combater para eliminar o sofrimento e alcançar a felicidade e a paz. Então a divindade fala para o homem: em tempos idos, transmiti essa doutrina da imortalidade ao Senhor da Luz, a fulano, a Beltrano, e Krishna fala para Arjuna: a ti, príncipe, que és meu amigo e é meu devotado cultor, quero de novo transmitir essa doutrina do yoga, que é profunda e misteriosa. Olha só que legal, além da Katha Upanishad, além do Goraksha Shataka, que é um texto de Hatha Yoga, temos também o Bhagavad Gita, e o yoga clássico também fala da impermanência. Ele fala da impermanência no segundo capítulo da obra, o segundo livro da obra, no Sutra 3. Ali Patanjali enumera 5 causas que são responsáveis por todos os sofrimentos e misérias do homem. E 3 delas se referem à impermanência, que seriam o apego, a aversão e o próprio instinto de vida ou o medo da morte. Não vamos entrar em detalhes sobre o significado deles agora, mas o mais importante, resumidamente em relação a esse vídeo, é saber que o yoga tem poder sim para nos libertar do sofrimento que decorre das impermanências. Então, se você é um ser humano, naturalmente você tem sofrimento. E se você analisar lá no fundo, você vai ver que o que te faz sofrer são as coisas que mudam no mundo. Então, se você praticar yoga, pouco a pouco você vai conseguir assimilar e compreender quais são as causas do sofrimento, a lidar com essas causas, evitar que você produza o sofrimento, sabendo de onde ele vem, o que origina ele. Essas percepções vão aumentando à medida que você vai praticando. Não é de um dia para o outro, como nós já vimos. É pouco a pouco, dia a dia, com disciplina, suavidade e constância. Agora, se você ficou interessado e tem dúvida se você pode praticar yoga, se você tem os requisitos necessários para praticar, isso a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá!